Enquanto vocês acham, nós vamos estar orando para as pessoas que estão em outros países, em outros lugares, em outros continentes. Glorioso Deus, eterno Pai, eu sei que esse mundo, meu Deus, é dividido em continentes. E em todos os continentes, meu Deus, há milhões de almas, de vidas, de pessoas, de seres humanos. E eu venho, meu Deus, nesse instante, como servo ministro da Tua Palavra, Pai, apresentar a cada alma, a cada vida, onde quer que eles estejam, Pai. Não importa qual seja, meu Deus, o credo religioso de cada um, mas importa, meu Deus, que o Senhor seja presente para salvar, curar, libertar, transformar e dar vida. Pai, abençoe os teus filhos. Repreende toda enfermidade, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão. Ó Deus, nesse instante eu creio na Tua promessa, na Tua palavra, e ela diz que não volta para si vazia, sem antes prosperar naquilo que é devido. E como servo, meu Deus, confiante na Tua palavra, Pai, eu creio que a Tua presença está em todos os continentes deste mundo para salvar almas e mudar a história. Traga a paz, a saúde, a felicidade, a prosperidade, Deus, para as guerras, Senhor, que está, meu Deus, a cada dia se propagando mais. Sabemos, meu Deus, que é o fim dos tempos, mas o Senhor é presente para nos trazer a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Digo amém? Amém. Daniel, capítulo 12. Vamos estar lendo alguns versículos. Irmão, você acha que a ciência mudou muito? Antigamente as pessoas não sabiam nem de quê, né? O que é que descobre hoje os tipos de doença que existe? É a ciência, né? A tecnologia, tudo isso está aí no mundo. Isso Jesus falou na época de Deus, falou ainda na época de Daniel. Os últimos tempos e a palavra selada. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que levanta pelos filhos de teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houvesse nações até aquele tempo. Mas naquele tempo levar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como a estrela sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha este livro, estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Eu, Daniel, olhei e eis que estava outros dois, um desta banda do rio e outros da outra banda à beira do rio. E ele disse: o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre a água do rio, quando levantou a sua mão direita e sua mão esquerda aos céus, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o povo do povo santo, todas essas coisas acontecerão. Amém? Se com perdão, vamos até aí. Glorioso Deus, abençoa, dá-me, Senhor, a tua graça, a tua palavra, a tua sabedoria, em nome de Jesus. Podeis assentar. Olha, irmão, nós estamos fazendo um curso do discipulado.
Para que isso? Né? Eu sei que é difícil a gente sair de casa, ir lá meia hora, uma hora, ouvir o pastor falar, né? Para ouvir, fazer alguma coisa. Tá? Eu sei que é difícil. Às vezes o inimigo, às vezes até atrapalha a gente, né? Mas o importante, irmão, é fazer, para que a gente possa entender essas coisas. Deus fala em mistério, Deus fala de várias formas com o homem. Jesus conversou com o discípulo em parábola, né? O que é uma parábola? É uma coisa que ele fala e poucos entendem, mas ele falava com o discípulo em parábola para que muitos que estavam perto não entendessem, mas ele explicava para o discípulo. Então, quando você aprende, você vai ensinar alguém. E você ensinando alguém, você vai ser especial. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado assim, você sabe. Diga para ele, você sabe que você brilha como a luz do sol. Entendeu? Às vezes a gente não entende, irmão, qual é o resplandor que existe no céu. É o sol e a lua. Nós brilhamos diante dessas trevas como o sol e a lua. Amém? Aqueles que ensinam são como o resplandor das estrelas que está no firmamento. É muito importante você aprender, irmão, porque às vezes você chega em um lugar, é convidado para dar uma palavra, e a pessoa fala, eu não vou não. Por quê? Porque lhe falta conhecimento, falta buscar a sabedoria do Senhor. Ninguém é sábio 100%, mas temos que estar preparados para qualquer momento, em qualquer lugar. Às vezes chegamos em cantos, já cheguei em cantos que quando as pessoas descobrem que a gente é pastor, sempre vem uma pergunta atravessada que você às vezes nunca nem pensou de escutar, né? Aquela pergunta vem para você, sabe por quê? O inimigo te desafia e Deus te ajuda. Então nós temos que fazer esses cursos sim, prepararmos para sabermos como chegamos em algum lugar e como sairmos dele. Amém? Porque em qualquer lugar que você entrar, você brilha, irmão. Você é reconhecido. Eu vou contar uma história para você aqui de um pastor que tinha um desejo imenso de encher a cara, mas onde ele morava todo mundo conhecia, ele não podia fazer, né? Aí ele viajou para uma cidade bem longe, distante. Falou, aqui ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, né? Então agora eu posso matar a minha vontade. Cuidado com a vontade que você tem, que ela pode te surpreender. Chegou lá, ele encheu a cara, mas bebia mesmo de não aguentar levantar da mesa. Mas ele tinha uma qualidade de ser honesto, bom pagador. E quando ele acabou de saciar a vontade dele, ele disse assim, garçom, vê a minha conta aí, vê a conta da mesa 7 aí. Olha a mesa que ele foi escolher, né? Vê a conta da mesa 7 aí para mim. O cara olhou de lá assim e falou, ei, fala para ele que para pastor não custa nada não, ele pode ir, não precisa pagar não, pastor aqui não paga nada. Adiantou isso. Ele foi surpreendido. Ali mesmo ele ajoelhou e pediu perdão a Deus e nunca mais fez. Entendeu? Então, às vezes o inimigo leva nós a fazer coisas que nós não queremos. Mas aonde você está, a luz de Jesus brilha em você, irmão. Quanto mais errado você for, mais ela vai brilhar para deixar você em situação de comunhão com Deus. Entendeu? De se converter, de se humilhar, de mudar de vida. Então,
Quando nós erramos, temos Senhor. Por isso precisamos estar sempre preparados, porque às vezes podemos ser surpreendidos. Daniel não sabia nada, não conhecia nada, mas Deus conhecia Daniel. Você pode não saber nada, você pode não conhecer nada, mas Deus sabe e te conhece. Então temos que olhar para o céu e dizer: olha, Senhor, obrigado porque tu me conheces. Porque se Deus não ligasse para mim ou para você, irmão, nós estávamos perdidos. O inimigo fazia de nós o que ele quisesse, mas ele não consegue. Por quê? Porque Jesus está cuidando de nós o tempo todo. E Deus olhou do céu para baixo, viu a responsabilidade, o amor que Daniel tinha pela obra de Deus, porque ele estava ali na Babilônia, não era porque ele queria, era a providência divina que levou ele até lá, porque Deus queria salvar Nabucodonosor. Amém? E Jesus veio aqui para nos salvar. Amém? Salvar a nossa vida. E ele conversou com Daniel, olhou o interior de Daniel, falou: eu vou marcar, eu vou revelar para Daniel o meu segredo. Amém? Porque Daniel sabia que um dia as coisas desse mundo iriam se acabar, mas ele não sabia como. Então Deus começou a mostrar para Daniel. Olha, irmão, os dois homens mais importantes na Bíblia, irmão, foram Daniel e João. Amém? Porque a Daniel, Deus determinou ele escrever o livro da vida e selar. Você sabe o que é selar? Quando você faz uma carta, uma correspondência, você vai no correio e coloca ela lá, ela vai embora, não? O que você tem que fazer? Você tem que pagar o selo, né? Você tem que selar. Você é selado, irmão. Queira ou não, você é selado pela palavra do Senhor Jesus. A partir que você desceu as águas, você foi selado por Jesus, pelo sangue de Jesus. Amém, Jesus. Então ele se escreve este livro e sela ele. Diga para o irmão que está ao seu lado: olha, o seu nome está escrito no livro da vida. Ele não vai se apagar. Você sabe por quê, irmão? Que ele não vai se apagar? Porque lá no dia de juízo, nós temos que prestar conta diante do Senhor. E se nosso nome não estiver lá, nós não devemos nada. Está entendendo? Será que nós não pecamos, não erramos, não falhamos? Né? Tem 2 livros lá, irmão, no céu. Amém? Qual os 2 livros que existem lá? E o outro? O livro da vida e... E o livro da condenação. Por que existe o livro da condenação? Porque você não vai poder dizer para Deus que não cometeu, que não fez. Porque tudo que você fizer de certo, Deus anota no livro da vida onde está o seu nome. Tudo que fazer de errado vai para o livro da condenação. No dia do julgamento, os 2 livros vão estar presentes. O seu nome vai está escrito no livro da vida, e Deus vai te abençoar. Aquele que tiver 100% na condenação, vai estar à esquerda do Senhor. Amém? Porque naquele dia, todas as nossas ações que fizemos boas, for mais do que os nossos erros. Os nossos atos bons vai apagar toda a nossa iniquidade que está escrito no livro da condenação. Você está entendendo? Para que isso, missionário? Para que podemos ser herdeiros do reino de Cristo.
Mas ele está escrito totalmente no livro da vida. Aí as nossas vestes serão trocadas. A nossa alma será revestida diferentemente. Então, você vai entrar na glória. Mas aquele, missionário, eu fiz muita coisa boa, mas chega lá no livro da condenação, está lotadinho, né? E a página do livro da vida está em branco. E aí? Tem justificativa? Não tem, mas por quê? Porque lá em João, na epístola de João, ela diz assim, olha, temos diante do Pai um advogado que luta pelas nossas causas, nos justifica. Esse advogado é Jesus. No dia de abrir o livro da vida e da condenação, esse advogado agora é o juiz. E é ele que vai julgar. Amém? Ele julga retamente ou não? Retamente. Lá não tem assim, eu fui bonzinho para Deus, mas fui ruim para o meu irmão. Não adiantou nada. Entendeu? Eu fiz tanta coisa por a minha igreja, mas não fiz nada pelo meu irmão. Eu fiz tudo pelo irmão, mas pela igreja não fiz nada. Então tudo isso vai estar pesado, irmão, nas nossas balanças. Então Deus mandou Daniel escrever esse livro. E Deus começou dizendo assim para Daniel: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha bem, irmão. Quando Deus diz muito, é todos. Ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem é esse? Aquele que está no livro da vida, justificado pelas suas obras, suas coisas boas que fez, vai ficar eternamente com Jesus. Mas aquele que estiver no livro da condenação, ele vai herdar o quê? O que ele vai herdar? O fogo e desprezo eterno. Irmão, uma coisa que dói mais na gente é o desprezo. Um desprezo, ele dói mais do que uma pancada, uma facada, qualquer coisa assim. Porque a pancada você sente na carne e o desprezo você sente na alma. O desprezo é muito pior de que... É por isso que Deus é fiel. Ele não nos despreza. Por mais que nós erramos, por mais que nós pecamos, Ele não nos despreza. Nós só vamos ser desprezados quando chegarmos no juízo final. Ali sim. Ali já não é desprezo, é condenação. Para Deus, eles não existem mais. Aí eu penso assim: Jesus, o que eu faço? Sabe o que Jesus diz? Faça o melhor. Procure a cada dia conhecer mais o Senhor. Nesse curso que a gente está fazendo, sábado que vem, vai ter uma parte das perguntas que diz assim: você conhece Deus? Conhece, não? E que Deus se revela como Deus? Deus se revela como Deus em 3 coisas só. Primeiro, no Filho. Segundo, na palavra. Terceiro, na natureza. São 3 coisas que ninguém consegue parar. Jesus disse assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão me passar. Por isso ele se revela na palavra. E às vezes, infelizmente, tem muito crente que passa a semana inteira sem abrir a Bíblia dele,
sem ler um versículo, sem ler nada, né? Aí ele diz no versículo 3: os sábios, pois resplandecerão como o resplandor do firmamento. Olha bem, os sábios são aqueles que buscam a palavra de Deus e andam nela. Ele vai resplandecer como o sol e a lua, né? Mas, olha bem, né? O resplandor do firmamento. E os que a muitos ensina, a justiça refulgirão como as estrelas, sempre, eternamente. Aquele que ensina alguém a andar no caminho de Jesus, ele brilha como a estrela do céu. Você vê com a nuvem, com a noite, quanto mais escura a noite, mais estrela você enxerga. É assim ou não é? Hoje na cidade a gente não vê muita estrela não. Mas você vai para o sítio, onde não existe luz elétrica, você olha para o céu está fechado de estrelas, né? Aqui a luz do homem trabalha um pouco você chegar à luz divina. Mas aqueles que ensinam alguém o caminho da salvação, esse resplandece como as estrelas dos céus. É bom isso ou não é? Diga comigo, é maravilhoso. É maravilhoso. Hã? É o quê? É maravilhoso. É o quê? É maravilhoso. Maravilhoso, né? Então tá bom. E tu, Daniel, fecha estas palavras. Olha bem, fecha ali, para que ninguém queira riscar nem atrapalhar, né? Fecha essa palavra e sela esse livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Olha bem, irmão, isso está acontecendo hoje ou não está? Há 30, 40 anos atrás, quem via falar em internet? Nem no sonho. Hoje ela está aí. Há 40 anos atrás, você ia no médico, o médico passava os remédios, mas não tinha nenhuma resposta para você. Hoje, ele enxerga o seu corpo por dentro e por fora. Não é verdade? Aquele tempo, de uma fazenda precisava de muitas famílias para poder cuidar daquela fazenda, não é? Hoje, um trator e um homem faz tudo. É ou não é? É assim ou não é? O que é isso? A ciência. Naquela época, irmão, eu lembro, as firmas de carro, essas empresas grandes, precisavam de 5 mil, 6 mil, até 15 mil funcionários. Numa linha de montagem, por exemplo, da Volkswagen, ocupava quase 1.400 homens. Hoje eles colocam 2 robôs dentro da linha de produção e faz tudo. O que é isso? A ciência se multiplicou. Mas para que ela multiplicou? Deus disse que isso ia acontecer. Quanto mais a ciência se multiplica, mais os menos favorecidos sofrem. É por isso que Jesus veio para os pobres, irmão. Você está entendendo? O rico não precisa de Deus para viver aqui nesse mundo. Precisa? Precisa não. Se ele quer um carro importado, ele vai lá e compra. É assim ou não? Você, para comprar um carrinho, você bota o teu joelho no chão e chora. Ainda pega um bichinho meio pipoqueiro, meio danado, mas você consegue, né? O rico não precisa disso, né? Porque ele chega lá e compra o que ele quiser. Por quê? A ciência se multiplicou, mas o coração dele se afastou de Deus.
Você chorou nos pés de Jesus para conquistar o seu carrinho, a sua casa, o seu apartamento, mas você chorou ali, mas Deus está presente com você, irmão. Aleluia. A sua alma está branca como a neve, justificada pelo amor de Jesus, e a alma daquele que vive pela tecnologia está preta como carvão. Verdade. Está entendendo? Por quê? Ele não busca nada de Deus. Porque o inimigo usou todas as riquezas desse mundo para comprar o homem com aquilo que era do próprio Deus. Entendeu? Mas quem é o diabo? A Bíblia diz no outro canto que ele é ladrão e salteador. É isso que diz ou não é? Ele roubou aquilo que Deus criou para nós, para você, para mim, para você, e colocou aquele que o adora ele e aquilo que ele dá. Você paga um preço para conquistar um objeto qualquer, e você chora ali no pé de Deus e agradece quando conquista. Verdade, Jesus. O rico não, ele compra, vai fazer as suas viagens e se orgulha daquilo que ele tem. É diferente, irmão. O Deus do rico é o orgulho, o Deus do pobre é o Senhor. Essa é a diferença. Ei, mas peraí. Olha no meio do povo de Deus. Tem muito pavão no meio do povo de Deus. Não, não tem. Tem muito pavão no povo de Deus. Um dia eu vi um pastor pregando e dizia assim: eu tinha um carro 0 do ano, mas um dia eu ia numa estrada e eu ia todo garboso no meu carro. De repente passou um voando do meu lado. Eu disse: é aquele que eu quero, mas que não deu para ver que carro que era. Ele só leu a letra que estava escrito BMW. Foi só o que ele conseguiu entender. Ele falou: eu vou até o fim. Foi, comprou o BMW. Né? Vendeu até uma coisa para a igreja para poder comprar um BMW. Comprou. O coração dele estava em quê? Em Deus ou na BMW? Tem muito pastor assim aí, irmão. Tem muito pastor pavão aí. Sexta-feira agora nós começamos a campanha das portas do sucesso. O que nós vamos receber? Aquilo que você buscar com fé. Amém? Mas olha bem, quem vai te entregar? É o Senhor. Amém? Antes de tudo nós temos que agradecer. Só que tem um detalhe. Você vai analisar as mensagens que eu vou pregar sexta, sábado e domingo. O Deus da prosperidade é o Deus da ciência, é o Deus de todas as coisas. Porque se Deus não aprovar, a ciência não existe. Aí você fala assim: mas missionário, por que Deus aprova então um troço desse? Se está tudo na mão dele. Porque ele nos deu a livre-arbítrio de escolha, irmão. Deus não quer você na marra, não. Deus não quer que você entre no céu na marra, não. Deus quer que você escolha entre ele e o diabo e o dinheiro. Está entendendo? São 4 coisas que condenam a gente: o diabo, o dinheiro, a mentira e a ganância. A nossa escolha é entre essas 4. Deus, às vezes a pessoa fala assim: olha, eu já vi gente falar isso para mim, irmão. Eu já fiz tanta campanha, missionário, que eu estou até tonto de tanto fazer campanha e nunca recebi nada. Já vi gente falar isso para mim. Mas por que ele não recebeu? Por quê? Primeiro, tem o tempo de Deus.
Segundo, tem a fé. Terceiro, tem o propósito. Quarto, tem a fidelidade. Então tem que ter essas 4 coisas: amor, fé, propósito, fidelidade. Mas se eu não recebi, eu também não perdi as minhas esperanças. Então, irmão, vamos buscar a Deus. Nunca desista dos teus sonhos. Porque quem colocou o sonho no seu coração, quando você é humilde, não foi o inimigo, não. Às vezes o inimigo coloca muito no coração do cristão é a inveja. E a inveja é um problema pior do que a macumba, irmão. Porque a macumba o cara tem que ir lá no terreiro, nas encruzilhadas, no cemitério, na mata, no Montes Cantos para fazer, né? Nas cachoeiras e tudo mais. No mar, né? Mas a inveja não, a inveja bota de dentro no coração do indivíduo. Ela é pior do que tudo. Porque o cara vai lá e faz a macumba. O invejoso fica só te sondando, irmão. Ele fica só te caçando, parece um diabo. O invejoso se procura mais do que o diabo, irmão. Sabia? Sabia? E está assim, ó, de frente, desse jeito, invejoso. Jesus disse muito